tá piscando, supostamente tá gravando. Bom dia. Bom dia, Osasco. Manhã um pouquinho. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, te amo. Manhã um pouquinho nebulosa, mas com perspectiva de sol e calor. E tudo certo. Hoje é quinta-feira. Meu último vídeo foi segunda-feira. Conforme alguém possa ter assistido na segunda, eu espirrei bastante. Tanto na ida quanto na volta. E na volta eu já estava um pouquinho constipado. E aí voltei à noite, um pouquinho mais geladinho do que o normal. E aí, meu amigo, prato cheio. Cheguei em casa zoadinho. Nossa, mas que vontade que esse Gol tá de ajudar, né? E aí, cara, não deu certo a receitinha básica que me ajudou na semana passada. No mês passado, quando eu tive um princípio de constipação. E aí eu fiz um caldo de limão quente, bem quente, e tomei e melhorei na hora. Não deu certo. Acordei péssimo, dormi mal pra caramba da segunda pra terça. E não tive outra alternativa. Tava aquela gripe bem forte mesmo, muita dor nas juntas, nas articulações, cabeça pesada, coriza e muito... Bom, a dificuldade de uma gripe forte, né? Garganta inflamada, faringite junto, né? Aí já viu, né? Não quis ir no médico porque é mais do mesmo, né? Comecei a tomar o paracetamol rapidinho. E o paracetamol todo mundo sabe, porque gripe não tem um remédio que ataque o vírus da gripe, né? A gripe o corpo combate, sempre combate, teoricamente, né? Não sendo o H1N1 uma variação mais pesada, o corpo combate e a gente tem que só controlar os sintomas do corpo combatendo, que é toda essa dor no corpo, toda esse peso, né, respiratório e na cabeça, enfim. Tanto que na terça eu fiquei de manhã, respondi alguns e-mails, tudo, fiz algumas informações, mas à tardezinha eu deitei, passei boas horas deitado para melhorar. Então fui me cuidando na terça. Acabei indo levar o Cauê, buscar o Cauê da escola, tudo. Até passamos para dar vacina nele, né? Vacina dos 4 anos lá, tal da DTP, se eu não me engano. Difteria, tétano e não sei mais o que. Enfim. E aí nessas descansadas, assim, uma coisa bacana, não me faltou apetite, então eu comi bem. Tanto na terça quanto na quarta, eu comi bem. Vai lá, meu filho, vai lá, que você tá precisando correr bastante. E com isso fui gradativamente melhorando, sempre tomando remedinho. Ontem eu já acordei melhor, bem melhor do que no dia anterior, mas preferi não arriscar. Oh, caraca! Preferi não arriscar e fiquei em casa também, mas já bem melhor.
como ontem era meio expediente, o pessoal sairia. Mano, vai se danar esse cara, mano. Minha nossa. E aí depois já aproveitei, embalei pra. Como ontem era Jogo do Brasil às 3 da tarde, né? Então já comecei a fazer os churrascos, tudo. Não foi um dia super rentoso, mas sim, sempre dá lucro. O lucro de ontem foi pequeno, mas ainda um lucrinho. Depois à noite, normalmente, né? A partir da tarde já com gente ali para consumir tudo. Enfim, correu tudo bem. Hoje eu tenho que fazer o pedido, né? Pedido das carnes pro fim de semana, que no domingo eu tenho esse churrasco no Parque Chico Mendes aqui. E vai ser cansativo, mas vai ser, espero, rentável aí, que tudo dê certo. Vou ter, retornando agora, vou ter muita correria, vou ter muita informação para passar, fechar relatórios e tudo mais. Mas é o que tem, vamos fazer, acabou, né? Tem que passar isso provavelmente até amanhã. A dona Gisele vai perturbar minha vida. Enfim. Ontem teve esse jogo do Brasil, continua, segue a Copa, né? Segue a Copa. Grande surpresa, toda a Copa apresenta surpresas, né? Foi a dona Alemanha, atual campeã e fortíssima candidata, com um time muito bom, ter sido eliminada da Copa do Mundo. Saiu com 2 derrotas e 1 vitória. Um grupo relativamente difícil. O México é sempre forte. Aliás, nosso próximo adversário. E a Suécia não é um time bobo. Então, mas a Alemanha conseguiu a proeza de perder para a Coreia do Sul, com nenhum respeito à Coreia do Sul. Porque tem gente que com todo respeito à Coreia do Sul, não, com nenhum respeito à Coreia do Sul. Não dá. A Alemanha perdeu 127 gols. Então não é assim. Tiro curto, né? Copa do Mundo, campeonato de tiro curto. Uma vacilada te tira da Copa. E acho que a grande vacilada da Alemanha, tudo bem, ontem não tem nem desculpa, né? Coreia do Sul, 2-0. Tomou de 2-0. Mas claro, aquela situação atípica onde você está em cima do adversário, você põe até o goleiro lá na frente, todo mundo lá, e os caras acabam se aproveitando disso porque seus 11 jogadores estão no campo do adversário. Então é aquele jogo suicida, mas necessário, porque você tem que ganhar. Então é fruto, é resultado da circunstância do jogo. Mas ter perdido para o México também é uma equipe melhor. Enfim, daquelas surpresinhas, né? Anteontem toda a emoção da Argentina, né? Que ganhou na Bacia das Almas, né? Como se diz, da Nigéria, de 2-1.
O Messi é realmente aquele cara que ele não precisa fazer muita coisa, mas receber uma bola de lançamento longo, matar na coxa esquerda, quando ela estiver caindo, você já ajeitar sem pulo para o seu chute de direita no ângulo, numa corrida de 30 metros, um tiro curto de 30 metros, onde você com 1,68 m é mais rápido do que um zagueiro de 1,94 m. Aí, cara, é assim, justifica a fama, né? E a Argentina passou para a próxima fase. Inclusive, boa probabilidade assim, o Brasil tem que ganhar do México, né? Segunda-feira, às 11 da manhã. Provavelmente o esquema da empresa vai ser assistir o jogo lá. E assistir o jogo na empresa, porque é das 11 a 1, né, cara? É uma perda grande. Ninguém vai, não, entre as 3, não tem como. Não tem outro artifício. Inclusive tem que montar o comunicado hoje, né? E aí ontem teve o jogo do Brasil. E bastaram algumas coisas mais simples, mas principalmente quanto ao menino mimado. O menino mimado, alguém deve ter conversado com ele e falado, mano, vai lá, filho, vai lá. Você quer passar? Pode passar. Olha que bonito. Acabei entrando na frente do cara que tá atrás de mim aqui. Alguém deve ter falado com o menino mimado. E ele ontem jogou bola. Passou a bola, jogou bola, fez o que dava pra fazer. Não ficou criando encrenca nem frescura. Filho, você quer me passar ou não? Cara, demora, hein? Mais um filmador aí na frente, ó. Aqui é 60. Nossa, que bicho esquisito, cara. E aí ganhou de 2-0. Não com tranquilidade, assim, porque, é claro, jogou contra a Sérvia, um bom time. Time forte, não um favorito ao título, mas de médio para grande. E agora na segunda-feira às 11 da manhã pega o México, que na última rodada decepcionou, perdeu de 3-0 para a Suécia. Para quem ganhou da Alemanha, perder para a Suécia de 3-0 é um pouco esquisito, já que a Alemanha também ganhou da Suécia, né? Agora, um jogo atípico também, um gol contra idiota. Enfim, o México jogou muito mal, mas não se espere 2 partidas deste nível do México. O México sempre é uma equipe forte. É engraçado que o México sempre está no ranking da FIFA, entre 6, 7 melhores do mundo. Mas nunca faz um papel razoável na Copa. Nunca. Cai nas oitavas ou nas quartas e olha lá. O Uruguai meteu 3-0 na Rússia, ou seja, as coisas voltaram ao normal. O Uruguai não é maravilhoso, mas a Rússia é tida sim como um time fraco. 5-0 na Arábia Saudita não diz nada de uma equipe. Enfim, segue aí nesse momento a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A Rússia é um país tão corrupto quanto o Brasil, tão machista quanto o Brasil, que tem um governo autoritário, não como o Brasil. Nesse sentido, não. Quer ter,
Quer ter. Tem saudade, tem muita saudade de um governo autoritário. De um governo que dê a regra, que dê a ordem e todo mundo, como soldadinho mentecapto, possa obedecer. Muita gente tem saudade e vontade de que isso volte a acontecer. Para que tomar decisões, né? É melhor pôr um autoritário que decide pela gente, né? Não, eu consigo. Não vou bater em você, não. E vamos nessa. Agora, antes de vir pra cá, deixando ali no Bom Dia Brasil, fora a chatice e ufanice da Copa do Mundo, que delimita em menos da metade o número de notícias importantes, porque você tem 1 milhão de jornalistas lá na Rússia e aí tem que dar trabalho para todo mundo, né? Enfim, faz sucesso, a estratégia não existiria se não desse audiência e não fizesse sucesso, né? E aí, Bruce, você vai deixar? Se eu não desse uma encostadinha, ele não deixava, não. Não deixaria. E aí é assim, mais do mesmo, né? Povo que não quer aprender não vai aprender. Povo que não quer entender não vai entender. Isso é um assunto que, na minha opinião, ainda se chama vandalismo, ainda se chama inutilidade, insensatez, enfim. Todos os predicados que alguém que possa compactuar com esse tipo de atitude enfim, falando de balões, né? Época de festa junina já tem mais mesmo, normalmente. E aí, quando tem um ano de Copa do Mundo, a época de festa junina se amplifica para festa junina com Copa do Mundo. Aí os balões saem com as bandeiras do Brasil, pela comemoração da boa campanha e tudo mais, enfim. Ou seja, nem chegou julho ainda e já temos bem a mais do que o ano passado ocorrências com balões perto de aeroportos. Eu não preciso aqui ficar falando o que significa isso, porque para o cara que faz e alimenta essa indústria clandestina, a graça é justamente chamar essa atenção, essa clandestinidade inútil, essa clandestinidade que põe em risco a vida das pessoas. Mas assim, na prática, a questão é, para mim, muito simples. É um bando de imbecil que se arrebenta. Eita, nós, um caminhãozão aqui,
que se arrebenta para fazer tudo escondido, faz esses balões enormes, depois um pessoal solta, depois sai mais um bando atrás desse balão que percorre centenas, às vezes milhares de quilômetros até cair ou até desaparecer. E aí você cria esses bandos, né, essas gangues idiotas, cuja adrenalina está nesse fato, na clandestinidade e no perigo que ela oferece, né? Incêndio em floresta, nessa época do ano que é uma época seca ainda, para ajudar. E tá lá o cara se vangloriando, você viu, meu? Soltamos um de 18 metros, uma cangalha de 120 metros, e papapá, papapá. E é isso, cara, é isso. Isso é extremamente comum, eu moro numa periferia, moro em Osasco, cara. Vejo quase todos os dias balões. E o povo não aprende. É o mesmo povo do pipa. É tradição, sempre foi assim, é bonito de ver. Cara, você não precisa mais disso, pronto, acabou. O momento é outro. Lembre do tempo em que tinha, em que era permitido, em que as pessoas não tinham um mínimo de consciência. E só isso, fique com a lembrança. Já é muito você ficar com a lembrança numa boa, tá? No mínimo. Sabe, tem muita gente que confunde, que dá essa... Ah, baloeiro é igual pichador. Não acha que prejudica. Não. Baloeiro não é igual pichador. Não vou aqui debater muito a questão do pichador, mas o pichador faz só uma poluição visual. Só. Não, é sacanagem. É sacanagem. Ele vai num patrimônio de terceiros ou público e vai lá e põe lá o picho, né? A marca dele, né? A gangue dele, enfim. E a briga, a luta é para ver quem consegue pichar o lugar mais difícil, né? Alguns imbecis desses morrem no meio do caminho, que caem de prédios e janelas e tudo mais. E outros são presos, né? São fartas as histórias da minha infância e adolescência que a gente sabia de pessoas que a polícia pegou pichando e pichava o cara. Tacava spray na bunda, na cabeça, no rosto. Enfim, não tá certo, tá? Não tá certo. Pronto, a polícia tem que prender, tem que fazer cumprir a lei. E não executar sentenças. Qualquer que seja a sentença, tá? Não tem. Não é isso. Não é assim. Ah, mas aí prende e depois solta. Cara, vá atrás de resolver essa lei. Vá atrás de eleger candidatos específicos a esse seu clamor. E aí você pode cobrar desse candidato, não do policial. Não do policial. Não tem. Não existe. Não, polícia, agente policial é um agente policial. Ele deve seguir princípios fixos e básicos e deixar a questão da decisão para as autoridades acima dele. O policial que prende, julga e executa, ele está fazendo errado o papel dele. E quanto mais nós permitirmos que isso aconteça, mais risco nós corremos de que esse policial possa ter um julgamento errado com alguém do nosso convívio ou com a gente mesmo. Tá? É para mim um argumento prático, claro e fixo e sem prerrogativas, sem negociação. Se a lei falar que o policial, a partir de determinado momento, pode, em caso XYZ, executar tal e tal atitude, se a lei falar,
Eu não concordando com a lei, eu vou protestar contra ela. E vou exigir dos meus representantes que eles lutem contra isso e mudem isso. Será? Tô andando rápido e o cara tá andando devagar, parece ser um motoboy. Será que tem radar aqui? Será que agora já tem radar? Deixa eu ficar olhando com mais cuidado. Aqui é 50, né, mano? Se a moto não tá andando, é melhor eu tomar cuidado. Minha cartinha tá bonita, bonita. Não sei nem como ainda não fui notificado de curso, de suspensão, de execução de suspensão. Nem sei. O carro tá andando mais rápido que eu. E nenhuma moto me passou até agora. Eu não estou vendo nenhum radar. Estou andando devagar justamente para ver se eu identifico alguma peça nova aí no túnel, né? Não tinha percebido, não tinha verificado até agora nada disso. Ó, uma toca andando rápido, outra andando rápido. Não muito rápido, mas mais rápido. Nada. O que parece foi só impressão minha. Só o cara que anda devagar mesmo. Enfim, é isso ainda, né, cara? É isso ainda. A gente, em nome de uma tradição, de um costume bobo, a gente continua fazendo coisas erradas e não ligando para isso, não achando isso importante. Então, ainda temos o que aprender, o que crescer enquanto sociedade. São as pessoas, em sua maioria, que devem começar a reclamar, não é a autoridade. Não é o Ministério Público que tem que entrar lá e falar, não, isso não pode. Claro que ele tem. Se a população não faz, ele tem que ir lá fazer, porque é o papel dele. Agora, facilita muito quando as pessoas já estão delineando para aquele lado para resolver aquela questão, para não aceitar mais um certo tipo de comportamento. Porque o discursinho de que não aguenta mais corrupção da população, do Brasil que eu quero para o futuro e tudo mais, ele é um discurso que nasce morto aqui nesse país. Ele é uma conversa para inglês ver, como se diz no antigo, né? O brasileiro no seu dia a dia, em sua maioria, não é um cara honesto. Não é. Ele pratica certos desvios de conduta que ele ainda não vê como importantes, como impulsionadores de desvios de conduta maiores. Que há um tempo atrás surgiu, acho que isso ainda é válido, não sei como é que adaptaram isso melhor, de que a polícia não pode socorrer, né? O policial não pode socorrer. E aí criou uma polêmica de questões importantes, né? E a questão era que as pessoas não tinham em mente os resultados disso, talvez, sei lá. Porque o que acontece? A minha pergunta é simples. Na formação do soldado, do policial militar, ele tem
informações de primeiros socorros? Se tem, sim, ele deve executar. Se não tem, não. Ele tem que chamar o apoio médico específico. É simples assim para qualquer coisa. São inúmeros os casos. O policial ajudou a fazer o parto. Sim, situações extremas onde não há ninguém que possa resolver o fato. E tendo claro que possivelmente aquele policial tenha tido uma noção, um treinamento e reciclagem e atualização sobre o assunto, sobre como proceder. Tá? Então, por isso que eu estou só abrindo a margem daquela coisa do policial não poder executar, não poder julgar e executar. Mas, essa coisa, se dentro do escopo de atividade deles está o primeiro socorro ou o socorro em si, ele deve fazê-lo. E pronto, acabou. A lei fala, não, a partir de agora não pode, pronto, acabou. Vamos resolver a lei, vamos modificar para melhorar, para a qualidade do resultado, o resultado da qualidade do trabalho dele atinja os objetivos necessários. Eu nem sei como é que tá isso mais. Nem sei. Mas é complicado, é complicado. Eu tô falando de refinamento de serviços que nem o básico se consegue dar direito. Todas as semanas você tem um jovem, coincidentemente negro, coincidentemente morador de comunidades, grandes comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, morto por uma bala perdida, por um resultado de uma ação policial mal sucedida, que coincidentemente sempre colocam que o tiro saiu da arma de um traficante. Eu não acho difícil o tiro ter saído da arma de um traficante. Eu acho estranho sempre sair da arma de um traficante, já que os dois lados correm o risco. Mas enfim, um lugar onde estão tentando falar que o policial tem que ficar mostrando que ele é melhor, que é melhor a população estar do lado dele do que do traficante. Se precisa explicar isso, então alguma coisa na população está muito errada. Alguma coisa no valor que a população pratica e acredita está muito errado. São questões práticas e claras. Você deve, numa sociedade mínima de direito, você deve confiar no policial e nunca confiar num traficante. Ele traz melhorias para a comunidade que o governo não traz. Ok, eu também não sou nenhum deus da ética que não vou entender que quem nunca teve nada, de onde vier ajuda para ele, tá bom. Mas é uma vergonha isso acontecer. Falou, traficante que ajuda a comprar remédio, ajuda a tratar de pessoas na comunidade, ele não está fazendo o bem para as pessoas porque ele é uma pessoa boa. Ele está comprando a proteção popular. Ele só está usando aquela comunidade para protegê-lo, tá bom? A comunidade não tem muita culpa disso, já que efetivamente o poder público não dá a eles o que aquele traficante está dando. Mas é um círculo vicioso que o governo tem que entender. Tem que entender. A comunidade precisava entender, através de muita educação, muita campanha, que a ajuda que ela recebe do traficante, ela reverte na guerra do tráfico, que tira muito mais vidas do que a vida que ele está salvando. Se é que ele está salvando. No fundo, o traficante só está se protegendo e usando você para isso. Ele está te usando de escudo. Ele está te usando de escudo na guerra do tráfico. Você está saindo ou está entrando, mano?
Tá saindo. Ok, então eu ponho o meu aqui. A minha motoquita aqui. Vamos lá, gente. Eu não tenho nem ideia direito de tudo que eu vou ter que fazer hoje. Mas eu vou tentar, tá bom? Ai, nossa. Eu estou falando e com uma certa autoridade sobre assuntos que eu presenciei bastante crescendo em periferia, vizinho de favelas, tá? Então é isso, gente. Até mais tarde, tudo de bom.